Oi, gente. Existem muitas mentiras ou narrativas falsas sendo desenvolvidas sobre essa tal chamada terceira via. E por isso eu resolvi fazer um vídeo em que eu começo a abordar algumas dessas narrativas mentirosas ou falsas. E se você gostar do vídeo, eu peço que você recomende para pessoas que podem estar reproduzindo essas narrativas desenvolvidas pela mídia corporativa. Inclusive, nesse vídeo eu vou explicar um pouco o porquê dessa mídia corporativa está desenvolvendo essas narrativas. Posso fazer outros vídeos sobre o tema, se vocês quiserem, mas esse é um primeiro vídeo abordando isso. A primeira mentira dita por essa narrativa, meio óbvia, é a mentira que coloca o Bolsonaro na extrema direita e o Lula, ou petismo, na extrema esquerda. Isso daí tem um elemento falso, especialmente quando a gente fala do Lula, mas eu vou explicar isso em mais detalhes. O Bolsonaro ser tratado como extrema-direita, neofascista, faz todo sentido. Eu fiz um vídeo aqui no canal, há muito tempo atrás, Bolsonaro proto-fascista, em que eu explico isso nos mínimos detalhes. E vou colocar esse vídeo no comentário fixado, o link. Mas a gente pode lembrar que a obsessão por complô internacional, discurso ultranacionalista de fachada, culto à tradição, recusa da modernidade e da ciência, hostilidade extrema ao marxismo, militarismo e exaltação dos militares, autoritarismo moralista. E o fascismo também indica uma necessidade de renascimento. Aqui no Brasil recebeu o nome de nova política. Machismo e, além disso, os jogos sexuais, uma apelação à suposta ideologia de gênero, são todas características do governo Bolsonaro e características do fascismo. Portanto, chamar o governo Bolsonaro como representante da extrema-direita não há exagero. Mas chamar Lula e os governos petistas de representantes da extrema-esquerda não corresponde à realidade. Não só o vice José de Alencar, vice dos dois governos do Lula, o empresário, não só a indicação para o Henrique Meirelles para um posto importante da condução da economia, o que por si só já seria suficiente para indicar que o governo petista e o governo de Lula não representavam uma alternativa de extrema esquerda, mas o exame mais detalhado dos governos petistas mostra que, junto com as conquistas sociais, aumento do salário mínimo, unificação dos programas sociais, vieram políticas de concessão e de conciliação com os interesses dos grandes banqueiros, das grandes corporações empresariais. O governo Lula foi um governo de conciliação. Foi um governo que tentou dar ganhos para a classe trabalhadora, ao mesmo tempo que permitindo a reprodução e os ganhos do grande capital. Foi um governo tentando fazer o ganha-ganha. Essa característica do Lula, dos governos do Lula, precisa ser suprimida pela mídia corporativa, especialmente liberal, porque ela quer uma justificativa para levantar os braços caso no segundo turno tenhamos Bolsonaro e Lula. Ela quer utilizar o discurso de que Lula representaria uma extrema esquerda para justificar o não apoio ao Lula. Quando, na verdade, ela não quer apoiar Lula porque ela tem muitos compromissos com uma ideologia, ela sim, radicalmente liberal. É por isso que boa parte da mídia corporativa faz esse discurso do nem Bolsonaro, nem Lula. Porque é um discurso que falseia a realidade, constrói um Lula falso, um Lula de extrema esquerda, que ele não é, para justificar, para dar um álibi para eles que querem, caso Lula chegue no segundo turno contra Bolsonaro, dar de ombros. Dizer que não tem nada a ver com isso, de que todos dois são muito ruins por motivos diferentes e não vão votar. Adianto para vocês que eu já disse aqui no canal várias vezes que, estando o Bolsonaro no segundo turno, eu não só votarei, como farei campanha para qualquer alternativa dentro da democracia. Seja Lula, seja Ciro, seja inclusive os candidatos que eu tenho muito menos simpatia, candidatos do liberalismo como Pacheco, que eu não tenho nenhuma simpatia. A única exceção que eu faria, que eu não seria capaz de fazer campanha, é um fascista de botequim como o Sérgio Moro, que tem as características do fascismo, mas que faz de conta que não é. Né? Tem um discurso que tenta se colocar ainda como se não fosse, mas que tem práticas fascistas. Né? Esse realmente, se chegasse lá, mas não vai chegar, né?
não vai ter um segundo turno entre Moro e Bolsonaro. Isso não vai acontecer, né? Seria um pesadelo grande demais. O povo brasileiro não merece uma coisa dessa e não vejo condições objetivas para que isso aconteça. Mas enfim, a primeira mentira da chamada terceira via é essa falsa dicotomia entre o bolsonarismo e o lulopetismo. Ela coloca os dois como se fossem extremos. Não. O bolsonarismo representa uma alternativa neofascista que combina na economia uma perspectiva ultraliberal, via Paulo Guedes, e de entrega das riquezas do Brasil, mas que tem no campo cultural e no campo discursivo e na relação com as instituições características de ultradireita. Mas o Lula, basta olhar para as gestões do PT, foram gestões de conciliação. Para uma pessoa que tem posições de esquerda de reformas mais estruturais, que é o meu caso, talvez conciliação demais para o meu gosto. Eu gostaria de mais reformas mais orgânicas à classe trabalhadora. Mas é inegável o caráter conciliador que os governos petistas procuraram ter. Então essa é a primeira grande mentira da terceira via. Mas existem outras. Uma outra mentira que a terceira via faz as pessoas acreditarem é que os candidatos da terceira via representariam, de uma forma mais ou menos parecida, alternativas a essas duas outras candidaturas que estão colocadas, quando na verdade são candidaturas, elas, muito diferentes. A candidatura do Sérgio Moro, por exemplo, representa o bolsonarismo arrependido somado a um novo canal para a perspectiva liberal. Uma perspectiva fascistoide que não quer se associar com o neofascismo que governou e que levou ao país a uma tragédia. A candidatura do Ciro Gomes e do PDT representa uma coisa completamente diferente. Representa uma postura que defende ideias misturadas entre trabalhismo e social-democracia, mas que tem problemas internos no partido, porque tem setores do partido, aliás, uma tragédia que corresponde a praticamente todos os partidos grandes brasileiros, e não apenas o PDT, de ter infiltrados que não são orgânicos à classe trabalhadora. Como nós vimos naquela última votação, que precisou de toda aquela pressão para reverter 10 votos do partido. São candidaturas completamente diferentes. A candidatura do Pacheco e outras possíveis candidaturas, como a candidatura do João Dória, também representam outras coisas. O João Dória representa o pensamento liberal com o discurso também ultraconservador e fascistoide, mas não mais tão associado ao lavajatismo, embora tenha sido, no passado, beneficiário disso. Não pode mais porque o teto é de vidro. Inclusive, o PSDB se fragilizou muito na sua defesa da responsabilidade fiscal, tendo em vista os votos que o PSDB deu para furar o teto com a PEC dos precatórios, mostrando enorme hipocrisia. O que significa dizer que as candidaturas da chamada terceira via, nome que eu não gosto, elas representam diferentes projetos políticos. Elas não representam o mesmo projeto político. Elas representam projetos políticos com características diferentes, com elementos diferentes que as unificam. E se tiver uma candidatura do PSOL ou uma outra candidatura de um partido mais à esquerda que venha a ganhar algum tipo de destaque, ela virá a representar também aspectos diferentes. A chamada terceira via, ela é uma narrativa construída especialmente por liberais e conservadores que estão com receio de chegar numa circunstância de ter que justificar não fazer campanha contra Bolsonaro, não fazer campanha contra o fascismo. E por isso eles querem igualar alternativas, e eles fariam isso caso fosse outra alternativa que estivesse lutando contra o Bolsonaro. Se tivéssemos um Guilherme Boulos ou alguém mais identificado com o campo progressista que também chegasse num segundo turno, ele receberia todas as caracterizações negativas que eles estão projetando em cima do PT, mesmo que esse de fato se estaria mais à esquerda, para poder justificar
o dar de ombros, justificar o não comprometimento com o processo democrático, não é? Justificar uma isenção. É interessante que esse discurso da mídia corporativa, ela existe porque a mídia corporativa quer ter um candidato no segundo turno que ela possa apoiar. Por que a mídia corporativa não para de falar de terceira via? Porque a mídia corporativa quer um candidato que represente os interesses das classes dominantes, quer um candidato que represente os interesses das grandes corporações empresariais, quer um candidato que represente os interesses da austeridade, mas quer que esse candidato não diga tanta bobagem quanto o Bolsonaro, que não seja negacionista da ciência, quer um candidato que fale a favor de medidas ou da importância de políticas ambientais, ou seja, quer um candidato que seja um representante das classes dominantes, mas que seja mais perfumado, que não seja essa coisa atroz que representa o Bolsonaro. Eles querem esse candidato no segundo turno para poder fazer campanha em nome desse candidato, para poder defender esse candidato contra qualquer alternativa que tenha qualquer elemento um pouco mais orgânico ao campo das classes populares, da classe trabalhadora e dos mais pobres. Os interesses da mídia corporativa são absolutamente claros. Ao empurrar a chamada terceira via o tempo todo, eles querem viabilizar uma alternativa para que eles votem e façam campanha. Porque eles sabem que se tiver um segundo turno entre Bolsonaro e Lula, eles que por tanto tempo alimentaram o antipetismo vão ser obrigados a ficar levantando problemas em ambos os casos e não vão se sentir confortáveis em fazer campanha para nenhum dos dois lados. Eu já expliquei aqui para vocês, em detalhes, que para mim a tarefa prioritária que nós temos que ter é derrotar o neofascismo. Agora, idealmente, essa derrota do neofascismo ela tem que ser acompanhada por propostas e por uma estrutura pró-classe trabalhadora e a favor dos mais pobres, que contempla uma política que vai desagradar os interesses das grandes corporações. Nós deveríamos, por exemplo, taxar mais lucros e dividendos. E nós deveríamos taxar menos consumo e produção. Isso beneficiaria quem? Os mais pobres e a classe trabalhadora. E prejudicaria quem? Os especuladores e os mais ricos. Mas fazer isso significa desagradar lobbies extremamente poderosos. Alguns desses lobbies que são, inclusive, anunciantes na mídia corporativa. E isso, talvez, ajude um pouco as pessoas a compreender o interesse tão grande que a mídia corporativa, predominantemente liberal, tem em empurrar a terceira via. Essa chamada terceira via. Tendo dito isso, é muito importante a gente perceber um xadrez e um cenário político altamente complexo para 2022, mas que nós estaremos aqui, na Nova Máquina do Tempo, analisando e trazendo uma análise crítica de alguém que é orgânico aos interesses da classe trabalhadora. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal Nova Máquina do Tempo. Se você gosta desse vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.